Estamos ao vivo, gente! Estamos ao vivo, seja muito bem-vindo. Você que está no YouTube, você que está no Instagram, seja muito bem-vindo à Ciência da Prosperidade. Amigos. É uma grande alegria para a gente estar aqui com vocês. Nós esperamos ansiosamente por esse momento, por esse destravar. E nós sabemos que nós vamos viver juntos momentos extraordinários nesses 5 dias. 5 dias onde nós vamos te mostrar o passo a passo dessa prosperidade. Faz o seguinte, você que está no YouTube já sabe, né? Coloca aí, estamos ao vivo, aperta F5, atualiza, porque para algumas pessoas não atualiza, então você que já faz parte do pelotão, escreve aí, atualiza, aperta F5 que já começou. E aí eu já vou te pedir fazer sempre aquilo lá, eu poderia estar pedindo outra coisa, mas vou te pedir só um like. Aperta o botãozinho de like aqui, pega o botãozinho de compartilhamento e caminha lá para 5 pessoas que mais fazem sentido, para que elas possam receber dessa mensagem também. Você que está no Instagram, aproveita aí no meu Instagram, no Nes Monteiro, manda aí para 3 pessoas que você acredita que precisa ouvir sobre a ciência da prosperidade, precisa prosperar junto com você. Algumas pessoas estão falando que está travando, fica tranquilo, já vai normalizar a transmissão e você vai poder acompanhar tudo certinho, tá bom? Bora, por que você tem que compartilhar essa live? Você tem que compartilhar essa live porque nesses momentos de destravar, nesses momentos de crescimento, você precisa ter as pessoas com você para que elas possam crescer, possam avançar, possam cada vez mais te ajudar nessa jornada de crescimento. E essa jornada de crescimento, ela sozinha é mais difícil. Quando você tem alguém para ajudar, você vai mais longe. Então o que você vai fazer? Você vai compartilhar essa live, você vai compartilhar para algum amigo, alguma pessoa que está precisando, que quer caminhar contigo nessa jornada, para que ela caia para dentro junto com você, juntos vocês vão mais longe. Então já comenta aqui, eu quero que você comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Você está comprometido? Quanto você está comprometido? Eu quero uma nota de 0 a 10. De 0 a 10, o quanto você está comprometido com esse processo, com essa transformação, com esse passo a passo, que é a ciência da prosperidade. Coloca aí nos comentários. Coloca aí nos comentários também como que está a sua vida atual e da onde você está falando. Escreve aí qual é a sua cidade, seu estado. As pessoas estão falando que no YouTube está travando. Vai lá pro Instagram que tá correndo de forma normal lá no Instagram, então vem pra cá, a gente tá acompanhando, tem o feedback, a equipe toda tá aqui dando feedback. Nós estamos aqui em Israel, diretamente de Israel, para falar sobre a ciência da prosperidade, numa das terras mais prósperas que existe no mundo. E nós estamos aqui, então escreve, da onde que você está falando, qual é a sua cidade, qual é o seu estado, compartilha conosco nesse momento. E enquanto isso você vai escrevendo, compartilha lá com as pessoas que mais fazem sentido para você. Bora, por que nós estamos aqui hoje? Fala, cara, nós estamos parando aqui a nossa viagem a Israel para estar junto com vocês, para te ensinar, para te dar esse passo a passo, que é o Ciência da Prosperidade. O porquê que nós estamos fazendo isso? Presta atenção, você vai acompanhar durante a Ciência da Prosperidade durante os próximos 5 dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Vai ser realmente um destravar e um desbloqueio em várias áreas da sua vida para você começar a entender que a prosperidade ela não está vinculada apenas com dinheiro, apesar de você já vai sair aprendendo a fazer dinheiro, não é ganhar dinheiro, fazer dinheiro. É um drive que você vai aprender quando a gente falar sobre emoções, sobre destravar, sobre drives e tudo mais, fica ligado. Mas durante todos os 5 dias você vai receber um passo a passo, o mesmo passo a passo que eu e Nes aprendemos durante a nossa jornada para realmente prosperar em várias áreas. E por que nós estamos fazendo isso? Durante vários dias nós recebemos vários depoimentos, mensagens, vários alunos chamando e querendo compartilhar conosco. Mas teve uma mensagem do José que realmente nos impactou, e ele contando que vivia uma vida escassa, cheia de bloqueios, não falava com o pai, não falava com a mãe, brigava com todo mundo, ele se isolava do mundo, até que ele começou a nos ouvir, e aí ele começou a entrar no tal do marketing digital e começou a entender que existia um propósito. Aquilo que ele sofria lá, existia um propósito na vida dele e ele começou através do marketing potencializar a mensagem dele. E eu sei que você que está aí, que nos segue, porque nós acreditamos em algo, que Deus ele não junta pessoas, ele junta propósito. Eu sei que você que está aí, que nos segue, que vai acompanhar a ciência da prosperidade, tem algo que queima no seu coração. E é a mesma coisa que queima no nosso coração. E é por isso que nós começamos a compartilhar aquilo que nós aprendemos. E aí foi criada a ciência da prosperidade para que você possa realmente potencializar aquilo que você tem aí dentro, crescer. Quando você crescer, vai gerar frutos e gerando frutos você vai começar a transbordar. Então vai ser, escreve aí, crescimento, frutificação e transbordo. Esse vai ser o passo a passo. Durante toda a semana você vai aprender coisas práticas na teoria, assim como José transformou a sua vida, assim como eu e Nésio. Presta atenção na história do Nésio de transformação também. O que é esse passo a passo? Eu vivi uma vida cheia de bloqueio.
E eu vou falar algo pra vocês, eu era um cara escasso, eu era um cara que tinha medo, eu era um cara que era todo bloqueado em várias áreas da minha vida. E nós descobrimos, nós encontramos uma fórmula que de tudo aquilo que nós vivemos, algo que nós vivemos e nós compartilhamos dia após dia essas experiências, nós queremos transmitir, queremos passar para vocês, para que vocês entrem nesse passo a passo e que vocês de fato possam chegar nessa prosperidade. Porque a prosperidade ela é uma ciência e por isso o nome do evento é a Ciência da Prosperidade. Existe um caminho a ser trilhado e esse caminho nós vamos te entregar aqui. Muito bom. Tô olhando aqui os comentários de vocês, no YouTube tá travado. Eu só preciso saber se no Instagram tá ok, se a gente consegue seguir no Instagram. Tô falando que tá sem som no Instagram. A equipe aí nos dá um feedback, porque parece que não prospera aqui na Terra Santa é a internet. O lugar de maior índice de startups. E a internet é que nós saímos do hotel, fomos para um outro hotel, procuramos em vários locais, cabo, enfim, parece que o terror da nação é a internet, mas vai dar certo, vai prosperar, assim como a sua vida também, você acha que não prospera, vai começar a prosperar também. Então só me dá um feedback, se está rolando no Instagram, a gente continua. Se não tiver sem som, a gente pensa em alguma outra coisa para continuar a live. Instagram tá ok? Nos dois? Ok. O som, só testa o som aí se o áudio tá ok. Bora, voltou, tava travado, agora voltou. Tá, vamos lá então, seguinte, você não precisa adivinhar sozinho como fazer, presta atenção, chega e pare de andar sozinho. Uma das coisas que você vai aprender durante toda a Ciência da Prosperidade, durante esses 5 dias, que você é a média das pessoas que você convive e você precisa entender o seguinte, que os códigos daquilo que você ainda não tem estão em outras pessoas. Escreve aí, os códigos que eu preciso estão em outras pessoas. Você vai precisar começar a caminhar com outras pessoas. Então você não precisa errar várias vezes. Presta atenção, é muito bom aprender com os erros, né, Nécio? Não tem nada melhor. Mas com os erros dos outros é melhor ainda. Você aprende com os seus é muito bom, mas aprender com o erro do outro é melhor. Então você vai começar a entender como prosperar aprendendo com os nossos erros. Nós já erramos tudo que precisava. Tudo não. Seria orgulho e arrogância minha falar que nós já erramos tudo, porque nós queremos errar muito mais, porque quanto mais eu testo, mais eu erro, quanto mais eu erro, mais eu corrijo, mais eu prospero. Essa é a nossa mentalidade. Agora eu vou te perguntar algo. Você está aqui hoje, o que você tem feito de diferente? Como que você quer ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas? É impossível você ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas que você faz hoje. E é por isso que hoje, daqui em diante, nesse desafio, na Ciência da Prosperidade, nós vamos te dar um caminho. E nós vamos te mostrar esse passo a passo. E o que é esse passo a passo? Nós vamos falar sobre o triângulo da prosperidade. Talvez a primeira vez que você tenha ouvido falar sobre isso. Pode ser a primeira vez, porque aqui está a experiência práticas minha e do Thiago. A gente sentou vários dias e desenvolveu. Fala, cara, vamos fazer uma metodologia. Vamos criar algo que possa seguir um passo a passo. Que as pessoas possam seguir um passo a passo e conseguir atingir o resultado e chegar naquilo que a gente já chegou. Que eu nunca sonhei, nunca imaginei chegar, mas existe um passo a passo e nós vamos passar. Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Quem são as pessoas que você está andando hoje? O que essas pessoas realmente têm te ensinado para agora? Eu esqueci de talvez te falar no começo, talvez você veio despreparado para essa aula, que na verdade não vai ser apenas uma live, vai ser uma aula. Na verdade vai ser um MBA durante esses 5 dias que você vai aprender sobre crescer, sobre gerar frutos e transbordar. Então pega um papel e uma caneta nesse exato momento, levanta aí do sofá, da cadeira, do carro, onde você está lá, vai lá, pega papel e caneta para você começar a anotar. Por quê? Porque vai ter exercício prático. Não adianta você anotar aquilo que nós falamos. Anote as suas decisões, as tarefas e o exercício que nós vamos te passar. Presta atenção no seguinte, e talvez eu precise te falar algo. Depois dessa semana, você não precisa acompanhar outra coisa durante os próximos meses se você realmente aplicar e se interessar por tudo aquilo que nós estamos falando e começar a jogar um jogo de gente grande, um jogo de alto valor, um jogo de realmente ir para uma próxima fase, um próximo nível. Coloca aí de 0 a 10 o quanto que você realmente está comprometido com essa jornada. Não comigo nem com o Nésio, mas com você mesmo e com essa jornada que você está dedicando seu tempo, seu recurso e sua energia. Coloca aí de 0 a 10, sendo 0 não estou comprometido e 10 eu estou muito comprometido. Coloca aí de 0 a 10 o quanto que realmente você está comprometido com essa jornada. Depois disso, depois de dar uma nota, eu quero que você pare por 1 minuto. E eu fiz esse exercício há uns 10 anos atrás e comecei a analisar quem são as pessoas que eu estou andando. Eu coloquei lá, estou andando com fulano de tal, ciclano, não sei o que, eu coloquei lá. E aí comecei a olhar o que essas pessoas têm gerado na minha vida, o que eu tenho aprendido com essas pessoas, o que essas pessoas realmente me ensinam. Então, qual é o convite para você? Pega papel e caneta,
anota aí quem são as pessoas que você tem andado. E aí depois lá na frente você vai entender se essas pessoas fazem sentido ou não. O convite para você é sentar agora e começar a colocar em prática tudo que nós estamos te falando. E o que é esse triângulo da prosperidade? Deixa eu te falar, não é uma teoria, tá? É uma trilha que nós vamos viver e você vai trilhar na vida real. Essa trilha nós vamos te mostrar. Então, o primeiro passo é você instalar drives da prosperidade. Não tem como você prosperar com os drives que você tem hoje. Se você não mudar os seus drives, é impossível você prosperar. Então, nós vamos trabalhar nesses drives de prosperidade e vamos instalar esses drives junto aí com você. O segundo passo é te ensinar e te dar ferramentas de monetização. Então você vai aprender a monetizar aqui. Por que você vai aprender a monetizar? Porque existe o terceiro passo, que é te ensinar a multiplicar o seu dinheiro. Nós vamos te ensinar a investir. Nós vamos te ensinar a fazer o seu dinheiro trabalhar para você enquanto você dorme. Assim como nós fazemos hoje, assim como eu faço hoje com todo o grupo, invisto o dinheiro do Pablo Marçal, Marcos Paulo, de todo o grupo, da plataforma como um todo. Eu vou te dar esse passo a passo, eu vou te ensinar como você vai começar nos seus investimentos. É um passo a passo bem fácil que você vai sair desse desafio aprendendo e sabendo fazer. Presta atenção, toda grande construção ela precisa ter uma boa fundamentação. Quando você passa e começa a ver um prédio, um edifício ser construído, você precisa olhar para o tamanho do terreno dele. O que é o terreno dele? É aquilo que tem como essência naquele lugar. É exatamente o que existe aí dentro de você. Qual é o tamanho do seu terreno? Nós costumamos falar muito isso no nosso ecossistema. Qual é o tamanho do seu terreno? Pois o terreno determina o tamanho da construção. Não adianta você querer construir um prédio de 15 andares se você tem um terreno de 200 metros quadrados. Você precisa ter um terreno equivalente a essa construção desse prédio. Tiago, como que eu faço isso? Você precisa começar a expandir. Se o seu terreno é pequeno, e o terreno estava vinculado ao quê? A sua gestão das emoções, as suas habilidades e o quanto você consegue crescer financeiramente. Então anota isso daí. Meu terreno é determinado pela gestão das emoções, pelo aquilo que eu reajo a tudo aquilo que me acontece, pelas minhas habilidades e pelos recursos financeiros, o quanto que eu consigo escalar financeiramente. A multiplicação de riqueza para você colocar aí de forma mais simples, o MR. Por quê? Porque existe uma fórmula. Qual é a fórmula da prosperidade? É a sabedoria, habilidades e a multiplicação de riqueza. Então coloca aí F é igual a S, coloca aí F, que é igual a S, essa fórmula da prosperidade, F da prosperidade significa F é igual a S mais H mais MR, que é o quê? Prosperidade é igual a sabedoria mais habilidade mais multiplicação de riqueza. Já anota essa fórmula, porque até o final desse desafio você vai estar sabendo e entendendo o passo a passo de como você vai fazer e encaminhar a prosperidade, a multiplicação de riqueza. Vai ser uma prática na sua vida, uma prática constante. Escreve aí já a nossa hashtag, coloca aí hashtag eu sou próspero. Anota isso daí, hashtag eu sou próspero. Você vai colocar aí durante toda essa jornada, você vai realmente aprender a prosperar em várias áreas. Primeiro passo que eu quero que você entenda nessa noite, só me dá o feedback se nos dois Instagrams estão ok, está ali, YouTube o pessoal ainda diz que está osso. Talvez seja melhor derrubar do YouTube ou colocar uma mensagem ali, Carlos, no YouTube, indicando todo mundo ir pro Instagram. Mas já coloca lá, já trava, tira a imagem, tira o áudio do YouTube, coloca todo mundo direcionado lá. Se der para colocar uma imagem, só coloca alguma coisa ali, fala, vamos pro YouTube, porque a gente está aqui em Israel, diretamente de Tiberias, na frente do Mar da Galileia. Atrás dessa cortina você consegue enxergar o Mar da Galileia, onde Jesus executou 3 milagres ali. Foi realmente, serão dias incríveis, mas foram grandes mudanças na sociedade quando Jesus começou a executar esses milagres. Mas amanhã a gente fala mais sobre isso daí, vivendo as nossas experiências. Então faz o seguinte, todos vocês que estão no YouTube, coloca aí, vamos para o Instagram, @ThiagoRochaBR, @Nésio Monteiro, coloca aí, @ThiagoRochaBR, @Nésio Monteiro, e a gente vai cair lá para dentro do Instagram, e lá no Instagram está muito mais fácil. O que eu quero que você entenda é o seguinte nessa noite. Se você quer entender quem é o Criador, você precisa olhar para a criação. Olhando para a criação, você vai entender que a prosperidade ela é natural. A pobreza ela é resistência. Anota isso daí. Prosperidade é natural e a pobreza é resistência. Por isso que você vai aprender a ciência da prosperidade. Por isso você vai começar a ir para um próximo nível. Por isso você vai entender que você precisa ir para uma próxima fase. Que fase que é essa? Fase de prosperar. De ser realmente aquilo que ele te chamou para ser. Porque se pobreza é uma resistência,
Você vai começar a entender que a prosperidade é natural. Então é natural para você prosperar em várias áreas. Se você ainda não prosperou, é porque está resistindo. Resistindo ao quê, Thiago? A novos conhecimentos, a novas habilidades, a multiplicação de riqueza, resistindo a conhecer novas pessoas, resistindo a sentar a bunda na cadeira e realmente estudar, a se dedicar, resistindo ao quê, Thiago? A testar coisas novas, resistindo a conhecer novas pessoas, resistindo a frequentar novos ambientes, resistindo a viver novas experiências. Escreve aí. Não resisto a mais nada, não resista a mais nada. Para de resistir e para de querer permanecer na vida que você está vivendo. Qual é o convite para você? Entender que a natureza, ela te mostra realmente que a prosperidade é natural. É só você olhar para os pássaros, olhar para as árvores, olhar para as plantas, olhar para os animais. Você vai entender que é natural. Tiago, parece meio clichê isso. Eu até te entendo que você acha que isso é meio clichê. Mas é a natureza. Se você olhar para um pé de manga, ele vai estar ali executando aquilo que ele foi chamado. O que ele foi chamado para fazer? Para dar frutos? Você, presta atenção, você foi chamado para gerar frutos. E é por isso que eu e Inés, nós paramos a nossa viagem. Eu não sei se eu te falei antes, mas são 2h20 da manhã aqui em Israel. São 8h20 da noite no Brasil. Nós paramos a nossa viagem, toda a nossa equipe aqui. Nós estamos no rolê o dia inteiro hoje. Chegamos em Tiberias, vamos curtir amanhã, vamos visitar o Mar da Galileia, Canaã, vamos visitar alguns lugares amanhã. E nós paramos para essa madrugada te ensinar a prosperar, sair dessa resistência e começar a viver na naturalidade. Então quando você olha para um pé de manga, imagina agora um pé de manga aí na sua casa, aí na sua sala, um pé de manga, olha para ele. Você vai ver que é natural, é gerar frutos, assim como você foi chamado para gerar frutos. Você não foi chamado para viver uma vida escassa, de sofrência, de viver uma vida sem oportunidade. Você foi chamado para viver aquilo que é natural. Então qual é o convite para você que está no Instagram? Já coloca aí, eu sou próspero. Já vamos começar a mudar a mentalidade? Escreve aí, hashtag eu sou próspero. Quando você vai colocando eu sou próspero, eu vou te convidar a compartilhar essa live com 3 pessoas. Coloca aí 3 pessoas que você acredita que precisam prosperar. Por que isso? Você vai entender durante a jornada que essas 3 pessoas elas vão fazer parte de um desafio junto a você. Coloca aí, mande para 3 pessoas que você acredita que elas vão potencializar esse desafio ao seu lado. E aí você vai começar a entender o seguinte, que esses 5 dias não serão 5 dias de apenas conteúdo, apenas balela, coisa que você vai estar ouvindo e não vai servir de nada. Você precisa colocar na prática. Então existem 2 tipos de alunos nesse exato momento. Quais são esses tipos de aluno? Fechou o YouTube lá? Fecha o YouTube, fecha a câmera do YouTube aí. Tem muita gente no YouTube lá. Fecha aí já coloca lá uma mensagem. Vamos para o Instagram, Thiago Rocha BR, Inés Monteiro, isso. Coloca aí, se der colocar arte, pede para o designer colocar lá aula ao vivo no Instagram. A gente está aqui, você que chegou depois, a gente está em Israel, a terra das startups, e parece que não prospera a internet. Nós somos em 5 lugares hoje com internet, nem aqui no hotel, nem no hotel próximo, nós estamos em bons hotéis, e nem no centro, lugar nenhum. Tem uma internet realmente que funciona, então... mas amanhã fica tranquilo que já vai estar rodando tudo certinho. O mais importante é você colocar em prática o que nós vamos te ensinar. Então qual é o convite para você? Não ficar na teoria. Quais são os 2 tipos de alunos que existem aqui nessa live? Os 2 tipos de aluno. Aquele aluno que vai ouvir, vai achar que é apenas coincidência, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Existe aquele aluno que vai ouvir, vai gerar uma transformação e essa transformação vai entrar em ação. Eu já vou te explicar como que funciona isso, os 5 passos de ter novos resultados. Só que antes eu preciso te falar o seguinte, que tem uma mangueira aí na sua casa, um pé de manga aí na sua sala, seu quarto, na sua cozinha, onde você está vendo essa live, no seu carro, você está vendo o pé de manga e você vai olhar para essa manga e vai entender que a prosperidade é natural exatamente como é a sua vida. Eu sempre uso esse exemplo com os meus alunos e explode o cérebro das pessoas falando, como eu nunca entendi isso? A natureza te mostra que prosperar é natural. Então quando você olha para esse pé de manga, você vai entender o seguinte, que ela está ali para gerar frutos. É a natureza dela. Mas ela não vai gerar frutos apenas para alimentar aqueles que estão próximos a ela. Ela vai alimentar todos aqueles que estão próximos, aqueles que estão longe e até aqueles que não podem comer dela, ela vai jogar frutos para a natureza. Então vão ter frutos que vão ser colhidos, vão ter frutos que vão cair no chão, vão ter frutos que os pássaros vão comer. Mas é a prosperidade naquela árvore exatamente assim como na sua vida.
Agora imagina esse pé de manga que está aí na sua sala, olhando para ela agora. Você chega para ela e fala assim, ei, manga, dá apenas os frutos que são necessários aqui para o pessoal da fazenda comer. Eu te pergunto, ela vai te ouvir? Ela vai dar simplesmente só os frutos necessários para aquela família da fazenda? Não, porque é natural dela gerar frutos. E eu te pergunto, por que você tem parado e dado ouvidos às pessoas falando o seguinte, ei, dê apenas frutos para as pessoas que estão próximas? Presta atenção, você foi chamado para realmente prosperar em todas as áreas. Se alguém puder colocar os comentários do Instagram aqui, eu gosto de ver a galera comentando. Você que faz parte do MDS, seja bem-vindo aí. Você que faz parte do Pelotão 459, você que faz parte dos nossos pelotões aí, seja muito bem-vindo. Na Ciência da Prosperidade nós estamos falando sobre a primeira aula, o primeiro encontro. Na verdade não é uma live, é um encontro, uma masterclass, e você vai viver um MBA nesses 5 dias e realmente aprender a prosperar, assim como eu e Nes Monteiro temos feito nos últimos anos, e você vai entender o passo a passo. Então, Thiago, quais são os passos para começar a ter novos resultados? Você já entendeu que a prosperidade é natural. Você entendendo que a prosperidade é natural, e amanhã a gente vai falar mais sobre isso, então já deixa um espaço aí na sua folha para amanhã a gente falar mais sobre isso. Thiago, como que eu entendo que a natureza prosperar é natural? Como que eu entendo isso? Você vai deixar um espaço no seu caderno e amanhã você vai preencher esse espaço, porque você vai olhar para essa mangueira e entende ela. Ok, eu tive consciência disso. Como que eu gero isso na minha vida? Você vai entender amanhã através de drivers mentais. Através de drivers mentais e uma nova mentalidade, que era exatamente aquilo que o apóstolo Paulo pregava na igreja de Roma, falando o seguinte, ei, você precisa mudar a sua forma de pensar para você viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Se você não mudar a sua forma de pensar, não existe prosperidade. Não existe como viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Precisa mudar a forma de pensar. Então amanhã você vai entender, amanhã às 8 horas eu te convido para trazer também aqueles 3 que você vai fazer um desafio junto com essa galera. Você vai trazer eles para que você possa realmente entender quais são os drivers que você precisa instalar e qual é o tipo de mentalidade que você precisa ter a partir de agora. Por que isso é importante, Thiago? Para você não perder mais tempo, presta atenção, essa semana é um encurtador de tempo, coloca aí. É um encurtador de tempo, essa semana é a semana de encurtar o seu tempo. Quando a gente fala sobre ciência da prosperidade, você vai entender que não existe sorte. Não é o acaso. São horas de estudo, horas de habilidade, horas de prática, horas de conexão, horas de busca pela sabedoria, horas de analisar tudo aquilo que é natural. Tudo isso forma a ciência da prosperidade. Você que chegou depois, a gente deu uma fórmula aí, porque algumas pessoas querem pegar a fórmula e já irem tocar a sua vida. Então anota isso daí, P de prosperidade é igual S mais, coloca aí, P é igual S mais H mais MR. O que significa essa fórmula, Thiago? E você vai entender durante a semana. P de prosperidade é igual sabedoria mais habilidades mais multiplicação de riqueza. Isso que é prosperidade. Tá, Thiago, quais são os passos? Você que já está aí no Instagram, chegando aí, seja muito bem-vindo. Você que está vindo do YouTube para o Instagram, seja muito bem-vindo também. Quais são os 5 passos que eu preciso para começar a ter novos resultados? Anota isso daí. Existe a crença negativa. Qual é a crença negativa? A crença negativa é de, por exemplo, meus pais nunca cresceram, nunca prosperaram. Eles, como nunca prosperaram, você não tem isso. Então você acha que dinheiro é difícil, que dinheiro é para quem tem sorte, dinheiro é para quem nasceu rico. Isso é uma crença negativa. O que eu preciso fazer? De crença negativa, eu preciso mudar para a crença positiva. Então eu pego e faço o quê? Eu pego essa crença negativa e começo a mudar. Se dinheiro só era para aquele que nascia rico, eu começo a mudar. Não, todo aquele que se dedica, ele pode crescer, se desenvolver e ser próspero. Falando de crença financeira, eu poderia falar de crença de casamento. Algumas pessoas falam, casamento é tudo igual. É uma crença negativa. O que eu preciso fazer para ter novos resultados? Eu preciso mudar essa crença negativa por uma crença positiva. Por quê? Porque quando eu começo a mudar por uma crença positiva, eu começo a ter uma inclinação. Presta atenção. Quando eu estou aqui pensando, aqui pega na câmera, tá me pegando aqui desse ladinho? Tá? E se eu for mais para trás, pega? Aqui não pegou? Então eu estou aqui ainda falando com você, mas eu estou falando da crença negativa. O que é a crença negativa? Eu não tenho dinheiro, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo, dinheiro não vai para o céu, casamento é tudo igual, homem é tudo igual, que pau que nasce torto nunca se direita. Então são crenças que você ouviu desde a sua infância, são crenças negativas. O que eu preciso fazer? Identificá-las.
Quando eu identifico, eu começo a substituir, então eu saio da crença negativa e vou para a crença positiva. O que é crença positiva? Que se eu trabalhar, eu recebo por aquilo que eu trabalho. Que casamento, sim, ele pode ser próspero. Que filhos são bênçãos. Então eu começo a trocar isso. Quando eu saio da crença negativa e venho para a crença positiva, eu entro em algo chamado inclinação, que é o terceiro passo. E é por isso que ele é o maior. Então presta atenção. Crença negativa ele é o menor. Crença positiva começa a indicar um caminho. Faz assim com a sua mão, você que está em casa. Indica o caminho. Caminho para esse. Para criar uma inclinação. Presta atenção. O que é inclinação? É quando eu me inclino. Toda a caminhada ela começa através de uma inclinação. Você não sai andando do nada. Você começa a inclinar e quando inclina você começa a caminhar. Então, ó, eu pego a menorzinha, que é a crença negativa, transformo ela por uma crença positiva que mostra a direção. Mostrando a direção, eu vou para algo muito maior na mudança de mentalidade e novos resultados, que é o quê? A inclinação. Quando eu mudo para uma crença positiva, eu falo, é possível sim prosperar e crescer. Eu começo a inclinar para entrar num movimento. Por que o movimento está no quarto dedo, que é o dedo da aliança? O movimento, você precisa criar uma aliança com o movimento. Que movimento que é esse? Movimento da prosperidade. Escreve aí. O movimento é minha aliança com a prosperidade. Escreve aí, movimento é minha aliança para a prosperidade. Você que vai tirar print, você que vai jogar depois nas redes sociais, você vai colocar aí, movimento é minha aliança com a prosperidade. A equipe vai anotar aí que o movimento é a aliança com a prosperidade. Então eu começo a criar um movimento para ter um resultado. E se você for comparar o quinto dedo, ele é menor do que o movimento, é muito menor que a inclinação e menor ainda do que a crença positiva, mas maior. Ele é mais maior não, mas maior que a crença negativa. Por quê? O resultado ele não é tão importante, porque ele é consequência, presta atenção, consequência da inclinação e do movimento que você cria. Então eu faço o quê? Eu começo a sair dessa zona de conforto, ó, presta atenção, da crença negativa, começo a sair da crença negativa e começo indo para a crença positiva. Puf, mudei a crença positiva. Crença positiva maior que a negativa. Começa a entrar na inclinação, começa a ter esses pensamentos positivos, pensamentos que vêm do alto. O que são pensamentos do alto, Thiago? São pensamentos que vêm do alto, que é de lá que vem o seu socorro. Depois eu te explico sobre isso. Começa a ter novos pensamentos. Esses novos pensamentos começam a fazer o quê? Me leva a ter um movimento. E esse movimento vai me levar para onde? A ter novos resultados. Se você pegar esse código e começar a entender, e a gente só está fazendo a introdução. Você que está chegando depois, que chegou aí, nós estamos em Israel, são 2h30 da manhã. O Nés está aqui do meu lado. Ele fez a introdução junto com a gente e daqui a pouco ele vem te dar uma aula prática sobre prosperidade. Você vai começar a entender. Você que estava aí, a gente teve um problema com a internet, que parece que a única coisa que não prospera aqui em Israel foi a internet, a capital das startups. E nós tivemos um problema no YouTube, mas a gente resolve rápido, veio todo mundo para o Instagram. E eu acho que é até melhor aqui, ver se faz sentido para você, a gente continua aqui no Instagram. Então qual que é a grande parada? Você começar a entender o seguinte, que para você ter resultados financeiros, você vai entender sobre qualificação financeira. Daqui a pouco o Nés está vindo, eu vou chamar ele. Eu só preciso que você entenda o seguinte, que você precisa mudar suas crenças. Mudando as suas crenças, você começa a ter uma inclinação. Essa inclinação, ela vai te levar a entrar no movimento. E esse movimento que eu quero te convidar a partir de hoje. Essa semana não será semana apenas de palestras, semanas de aulas, semanas de lives ao vivo. Vai ser uma semana de transformação. Daqui a pouco eu volto, eu vou te dar um conteúdo técnico para você realmente entrar em prática e fazer exercício. Presta atenção, você vai ter que sair do zero e da zona de conforto, vai ter que fazer exercício todos os dias. Bora pra cá nessa. Fazer exercício todos os dias para você realmente prosperar financeiramente, prosperar em várias áreas. Por que financeiramente, Thiago, Nésio? Eu não sei se você sabe, mas 70% dos casamentos eles são destruídos por causa de crenças financeiras, por problemas financeiros. 80% das empresas, segundo o Sebrae, elas quebram em até 3 anos por causa de crenças financeiras, problemas financeiros. E você vai entender isso e muito mais durante toda a semana da Ciência da Prosperidade. Simbora. E por que esse passo a passo, gente? Porque nós entendemos, eu e o Thiago, nós estamos fazendo isso aqui, porque eventos como esse, lives como essa, foram excepcionais na minha mudança, na minha transformação. Se hoje eu vivo o que eu vivo hoje, se hoje eu acesso o que eu acesso hoje, foi porque teve gente que abriu a boca e transbordou aquilo que ele já tinha vivido. E é por isso que nós estamos aqui transbordando e te mostrando, é possível. Se você avançar, se você
é o que nós vamos fazer amanhã com você. Se você mudar os seus drives, se você mudar as suas crenças, é impossível você não prosperar. E às vezes isso você pode olhar daí e falar assim, nossa, mas isso é muito difícil, talvez está muito distante. Continua com a gente nesse desafio e amanhã você vai passar por esse passo da mudança de crença. Você vai passar por esse passo dessa mudança de mentalidade, desses drives. Nós vamos, além de mudar essa mentalidade, nós vamos instalar novos drives, drives de prosperidade. E aí você vai entender. Você pode até querer pular etapas, mas não tem como. Deixa eu te falar, lá atrás, quando eu comecei a desenvolver, comecei a entrar nesse mundo de desenvolvimento, a mudar minha mentalidade, eu era um cara muito escasso. Eu era um cara, olha pra você ter uma noção, eu era um cara que não tinha coragem de gastar R$100 no jantar de casamento com a minha esposa. Você pode olhar daí e falar assim, credo, mas o que é isso? R$100 no jantar de casamento com a minha esposa eu não tinha coragem de gastar. Eu tô te falando isso há 5 anos atrás, não é muito tempo. Eu me lembro quando nós fomos, 5 anos atrás, quando a gente foi no aniversário de casamento, eu queria ali, eu achava, eu tinha uma crença. Por que eu tinha essa crença? Passei muita dificuldade financeira quando era criança, meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade, e a minha mãe sempre lutando ali para pagar as contas, entrou em dívida, chegamos numa época que nós devemos para 12 agiotas ao mesmo tempo, é ameaça de morte, é um monte de coisa, é cobrador na porta de casa, e eu falei, eu nunca mais vou viver isso na minha vida. Eu nunca mais vou passar isso na minha vida. Eu lembro que eu tinha uns 12 anos na época e eu falei, eu nunca mais vou passar isso na minha vida. E por não querer passar isso, eu desenvolvi essa crença de que eu tinha que poupar tudo, de que eu tinha que segurar tudo o dinheiro, de que eu tinha que ser aquele cara que quanto mais eu poupasse, mais eu ia ter o dinheiro e menos risco eu teria de passar aquilo que eu passei de novo na infância. E quando você entende isso, você entende que várias crenças que você tem hoje que te impedem de prosperar, são coisas do passado que você viveu e que você tem medo de viver. Na verdade não é você, é a sua mente, seu cérebro. Ele te trava porque ele tem medo de você viver aquilo novamente. E é por isso que nós vamos mudar esses drives amanhã. É por isso que nós vamos mudar totalmente essa rota. Primeiro passo que você tem que entender é ter uma mente blindada para a escassez. Você precisa blindar a sua mente para que essa escassez ela saia fora da sua vida. Você tem que pegar essa escassez e meter a bicuda nela. Assim como eu fiz, assim como o Thiago fez, e assim como a gente faz cotidianamente. Por quê? Porque a crença são níveis, o bloqueio são níveis que você vai acessando e que você vai mudando. O que é o segundo passo? Você precisa ter ferramentas para gerar os recursos financeiros. E nós vamos te ensinar isso. Além, depois que a gente mudar essa mentalidade, nós vamos te dar as ferramentas para você faturar. Por que eu preciso faturar? Porque aí você vem para o terceiro passo. Eu vou te ensinar a multiplicar essa renda. Olha que doido isso aqui. Para comigo. Amanhã você vai aprender a mudar o seu drive. Você vai instalar novos drives, você vai mudar a sua mentalidade. Depois de amanhã, você vai receber ferramentas. Como eu vou monetizar? Você vai aprender a monetizar em várias áreas, inclusive no digital. Nós vamos te explicar daqui a pouco o que é o capital digital. E você vai entender o que você precisa entrar no digital. E depois nós vamos para o terceiro passo, que você vai desenvolver e você vai aprender a multiplicar a riqueza. O que é multiplicação de riqueza? É fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Toda vez que você tem uma mentalidade blindada e uma ferramenta certa, a multiplicação de riqueza ela vem para fechar com chave de ouro. Ela vem como uma onda que faz assim, agora você está completo. Eu tenho o drive, eu sei mudar os drives, eu tenho as ferramentas, eu sei monetizar e agora eu sei multiplicar a riqueza. E por que eu te falo isso? Porque lá atrás, mesmo sendo um cara escasso, com escassez, eu sabia fazer os meus investimentos. E eu até comecei a fazer meus investimentos, mas não prosperava. Por que não prosperava? Por quê? Porque os bloqueios me impediam de prosperar. A escassez me impedia de prosperar. E eu me lembro que quando eu fui no jantar de casamento, eu cacei uma pizzaria. E essa história é engraçada, porque eu cacei numa pizzaria, e essa pizzaria, eu fui no Google digitando onde eu ia ter um jantar romântico com a minha esposa, no jantar de casamento, e que esse jantar gastasse menos de R$100, ou até R$100. E o único lugar que eu encontrei foi uma pizzaria à luz de velas, e a pizza, eu liguei lá, era R$80, mano, uma pizza. Acostumado a comer pizza de R$30, eu falei, você tá doido. Mas era o único lugar que eu tinha achado que ia ficar menos de 100. Eu falei, então tá tudo certo.
E eu lembro que eu fui com ela, a gente chegou no lugar, pedimos a pizza, e para não bater os R$ 100, em vez de pedir 2 sucos, eu pedi um suco só, e a gente ficou ali nos R$ 100 no jantar de casamento. Esse era o meu tipo de mentalidade. Essa era a mentalidade que eu tinha. E graças a Deus, tem pessoas que transbordam, que elas levam a mensagem, que elas contam, que elas dão ferramenta daquilo que elas viveram. E é por isso que eu estou aqui hoje. Nós estamos em Israel, a Terra Santa, a Terra Prometida. Nós viemos aqui, nós pegamos os códigos, estamos aqui agora, na Terra Próspera, para te passar. E estamos parando a nossa viagem aqui, para te passar esse passo a passo. Porque se você acredita em frequência, existe uma frequência sobre o seu ambiente aí agora. Uma frequência de prosperidade. Que se você entender sobre frequências, se você entender esse passo a passo, você vai prosperar na sua vida. E o que queima no meu coração? E por que eu faço isso hoje? Por que eu falo isso hoje? Porque eu lembro a prisão que era. Eu lembro como era difícil viver naquela prisão. Aquela prisão da escassez, aquela prisão de não prosperar. E algo dentro do meu coração, eu sabia que eu tinha nascido para prosperar. Todas as coisas, existe uma promessa. E se a palavra diz que você vai prosperar, se a palavra diz que você é curado, se a palavra diz que você é uma série de coisas e você não vive, por quê? Por que você não vive? E foi pensando dessa forma que eu falei, eu preciso sair dessa zona. Eu preciso achar pessoas, eu preciso me conectar com alguém. Eu preciso saber como as pessoas de sucesso fizeram. E esse passo a passo eu comecei a aplicar, eu comecei a desenvolver, eu comecei a ter resultados. Por quê? Porque eu fui destravando, eu fui mudando a minha mentalidade, eu fui instalando novos drives, eu fui largando essa escassez de lado. Mas eu vou te falar, é fácil? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas é totalmente possível, principalmente quando você tem alguém te orientando. Todas as vezes que você tem alguém te orientando, te dando o caminho, você chega mais rápido. Todas as vezes que você tem orientação, você chega mais rápido. O Thiago falou algo aqui muito interessante. Todas as vezes que você entra numa jornada de crescimento, todas as vezes que você está nessa jornada de crescimento, você pode aprender com o erro dos outros. E quando você tem alguém para te direcionar, ele já vai te mostrar todos os erros que ele cometeu e que você não precisa cometer. Você não precisa passar pelos mesmos erros. E é por isso que você sai na frente. Agora me fala um negócio. Você gostaria de viver uma vida como a nossa? Você gostaria de fato? Tem várias pessoas que olham a nossa vida e eles talvez olhem e falem assim, mano, mas essa vida parece que é de mentira. É impossível. Eu vou te falar, eu também pensava isso. Assim como você que está aí hoje, olhando, estando numa live, participando de um desafio, eu também participei de vários desafios. Entrei em vários treinamentos, em várias mentorias, comprei vários cursos e eu entendi que eu precisava de um mentor. E como eu achava, eu falava, mas é impossível viver esse tipo de vida. As minhas crenças não me deixavam. Eu não andava com gente que vivia aquilo. Como é que eu ia acreditar em algo que eu não via? Como é que eu ia acreditar em algo que eu não presenciava ninguém por perto? Mas quando eu mudei minha ambiência, eu descobri que era totalmente possível. Então você escuta algo aqui. Você precisa modelar. E você precisa deixar, você precisa ouvir quem chegou para você aprender. Você tem que deixar de ouvir quem não chegou e só te leva para baixo. Começa a ouvir quem já fez. Começa a ouvir quem já fez para que você chegue no resultado que você quer. Deixa eu te falar algo. Se você entender que 85% dos seus resultados dependem das pessoas que você se conecta, você nunca mais vai ficar numa média baixa. Tem vários de vocês aí que às vezes estão endividados. Eu vou te falar algo. Vários de vocês aí estão endividados e não sabem nem como vão pagar as dívidas. Deixa eu te falar algo. Primeira coisa para você que está endividado, você precisa mudar sua mentalidade e entender é que se você deve hoje 5 mil reais, 10 mil, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões de reais, é porque você consegue pagar isso. Ninguém empresta 1 milhão de reais para quem não consegue pagar 1 milhão de reais. Ei, para e pensa. Como que você chegou a dever 1 milhão de reais? Só deve 1 milhão de reais quem já consegue fazer 1 milhão de reais. Ninguém dá crédito de 1 milhão de reais para quem não consegue fazer.
Só que você fica tão focado na dívida, você fica tão focado no problema que você não consegue pensar em solução. Você não consegue pensar em solução. E por não pensar em solução, você fica bitolado. Agora, quando você abre a sua mente e fala assim, peraí, eu errei, eu aprendi com erro, eu paguei uma faculdade. Então, para de achar que você perdeu o dinheiro, você que está devendo aí agora. Eu quero que você coloque aqui, ó, pra você destravar essa necessidade de aprovação. Coloca aqui, se você está devendo agora, se você é uma pessoa endividada agora, coloca aqui, ó, eu sou uma pessoa endividada, mas estou mudando de fase hoje. Coloca aí, eu sou uma pessoa endividada, mas estou mudando de fase hoje. Aí você fala, não, eu tô com vergonha. Já acaba com essa necessidade de aprovação aí e digita aí. Por quê? Porque nós vamos descobrir. Hoje é o dia do basta. Hoje é o dia do basta, por quê? Porque você vai entender. Se você hoje focar em entender que você pagou uma faculdade de como não errar nesse tipo de coisa que você errou, é só você fazer diferente. A mesma coisa que você fez e construiu algo e chegou a dever R$1 milhão, você vai construir algo agora e vai não errar naquilo que você já errou. E você vai fazer diferente. Agora, existe o segundo passo, que é uma pessoa que ela já está ali, não endividada, mas ela está no 0 a 0. Ela é aquela pessoa que nem sobra, mas também não falta. Ela é aquela pessoa que está no 0 a 0. Ela é o tipo de pessoa que ela está saindo, querendo sair ali, ela está numa zona de conforto, mas ela está assim, nossa, não sobra, eu preciso de alguma renda extra, eu preciso de algo, mas nunca dá um passo para sair dali. É uma zona de conforto. E deixa eu te falar, você que está nessa zona de conforto, essa zona de conforto ela é chamada zona de merda. Porque você nunca vai sair dela se você não fizer coisas diferentes. Deixa eu te falar, a zona de conforto é você andar para trás, irmão. É você andar para trás. E você precisa sair dela. E qual que é o próximo passo? Tem pessoas que elas não estão nem endividadas, nem nessa zona de conforto do 0 a 0. Ela é uma poupadora. É aquela pessoa que ela sobra um pouquinho de dinheiro, mas ela não sabe o que fazer com ele. Ela vai e põe numa poupança. Ela vai e guarda debaixo do colchão. Você acha que não? Existem várias. Eu, presencialmente, já escutei diversas pessoas falando, me ensina a investir, Nésio. Por quê? Porque eu coloco dinheiro debaixo da cama ainda. Você acredita num negócio desse? Existem pessoas que põem dinheiro debaixo da cama. Você que tem dinheiro na poupança, você está fazendo quase a mesma coisa. Por quê? Porque existem várias formas de você investir, de você multiplicar a riqueza, que aí já é o quarto público. Qual que é o quarto público? É o público que é investidor. É o público que ele já nem é poupador, mas ele investe. E você, para você, que está em cada tipo de pessoas dessa, tem como você ir para um próximo nível. Você que já é investidor, existem formas de você multiplicar o seu dinheiro ainda mais. Existem formas de você fazer o seu dinheiro trabalhar para você enquanto você dorme. Muito além daquilo que você já tem o conhecimento. E é por isso que esse desafio, essa proposta, a ciência da prosperidade, ela é para você. É para você sair da sua zona de conforto e você seja um criador de fato, de conforto dessa zona. Você precisa entender que todos os dias, se você vai no seu dia a dia ali, no seu ambiente, você é o maior do seu ambiente, você não cresce. Se você é o maior do seu ambiente, você não cresce. Então, o que você está fazendo? E eu quero que você já mude isso agora. Anota aí, quais são a média? Quais são as 5 pessoas que você mais anda? Quais estão sendo as pessoas que você mais anda? Qual que é o nome dessas 5 pessoas? Pode observar, você é a média dessas pessoas. Você tem que entender que você precisa crescer. Você precisa avançar de nível. Você precisa ir para uma zona onde sempre tem gente maior que você te puxando para cima. O seu ciclo de amizade tem que ser pessoas te puxando, te fazendo crescer. É muito interessante que nós estamos aqui em Israel e nós fizemos a nossa corrida em Dubai, no aeroporto, e hoje nós fizemos nossa primeira corrida aqui em Israel. E o mais doido é que na corrida de hoje, várias pessoas correram ontem, várias pessoas correram hoje, e todas elas, a maioria delas, que nunca correram, de todos, nós sentamos todas as pessoas que nunca tinham corrido 5 km na vida. E sentamos elas todas juntas e falamos, o que é o destravar? E aí uma dessas pessoas falou algo muito forte que tocou no meu coração.
Ele falou o seguinte, ele falou assim, ó, se eu não tivesse nessa ambiência, se eu não tivesse com vocês, eu nunca faria isso. E sabe o que é mais engraçado? É porque ontem eu achei que eu nunca seria possível fazer. Mas só no fato de estar convivendo com vocês, esses 2 dias, eu já sei que hoje eu saí para correr, fui na frente sozinho, para mim não chegar tão para trás, mas eu falei, eu vou fazer sem parar. E eu nunca imaginei que eu poderia fazer sozinho os 5 km sem parar. Isso é algo extraordinário. Por quê? Porque a ambiência faz você mudar. Então coloca aqui nos comentários, quem de vocês que quer andar nessa ambiência, que quer estar junto com a gente, que quer caminhar com a gente? Coloca aí nos comentários aí. Se você quer caminhar com a gente, se você quer estar aqui com a gente, se você quer caminhar mais próximo e aprender, digita aí, ó, eu quero. Digita aí. Ou digita aqui, eu sou a próxima pessoa a destravar o 5km. Bora, digita aí, eu sou a próxima pessoa a destravar o 5km. Por quê? Porque todos vocês, é engraçado que uma pessoa mandou na caixinha de pergunta hoje assim, por que vocês ficam forçando as pessoas a correr os 5km, pessoas que não dão conta de correr? E o mais engraçado é que eu olhando aquilo e a gente comentando uns com os outros, eu falando assim, cara, nada é impossível. Se você tem 2 pernas, se você anda, não tem nada que não faça você correr os 5km, a não ser a sua mentalidade. Pois eu já vi cadeirante fazendo prova de 5km. Pois eu já vi cara de uma perna só fazendo 5km com muleta. Por que você não vai dar conta? Você só não dá conta porque sua mentalidade não chegou, porque você não tem ambiência, porque você não anda com a gente certo. E é por isso que é vitimista desse jeito. Você tem que entender que se você não dá um basta na sua vida, se você não der um basta e falar assim, ó, eu vou aprender com quem já fez, eu vou prosperar, porque isso é uma promessa para minha vida. E por que não faço hoje? Começa a mudar de verdade. Se você é o mais inteligente da sua mesa, entende isso? Se você é o mais inteligente da sua mesa, você está numa zona de subtração e de divisão. Se você entender isso, você muda totalmente a sua rota. E sabe o que é o mais doido? É que nessa rota, quando foi comprar o jato, os aviões, o papo pediu pra gente olhar alguns lugares para deixar e colocar os aviões. E quando a gente foi deixar os aviões, tinha 2 lugares. Tinha um lugar que era Jundiaí e tinha um outro lugar que era o Catarina. O Catarina eram cerca de uns 12 mil para deixar um dos aviões lá. E Jundiaí era metade do valor. Eram 6 mil reais. E quando a gente foi visitar os dois, era engraçado que quando chegou em Jundiaí, lá em Jundiaí, os aviões que estavam lá, o jato era o mais top. Era o mais top do ambiente, era um jato. E aí, o que acontecia? Quando você ia lá, você era o bambambam, você era o top de linha, você era o bambambam do negócio. Só que, quando você entendia isso, você falava assim, peraí, quem é o melhor da turma aqui? Sou eu não vou crescer aqui, mano. E aí, quando a gente entendeu, espera aí, fomos pro Catarina. Chegou no Catarina, amigo. Lá no Catarina, o jato era o filhotinho. Era o filhotinho do jato dos bilionários lá. Você olhava um jato de 10 milhões de reais, ele era um menorzinho. De fato, ele parecia um filhotinho. E onde você acha que escolhemos? Nós fomos pro lugar onde a gente olha todas as vezes e fala assim, cara, mas nós precisamos prosperar muito. Um jato de 10 milhões de reais é muito pequeno ainda perto dessa ambiência, dessa frequência que a gente está vivendo. Você escolhe onde você quer viver. Você que escolhe. É você que decide onde você vai viver. Qual que é a zona que você quer viver? Qual que é as pessoas que você quer andar? O quanto que você quer crescer? O quanto que você está disposto a colocar em prática do que nós vamos te ensinar aqui? Rapaz, Thiagão, são mais de 3 mil pessoas ao vivo aqui. Olha aqui, amigo. Mais de 3 mil pessoas ao vivo. Salve de palmas para vocês, prósperos e abundantes. Nós estamos transmitindo aqui agora. Isso aqui é uma resolução de problema rápido. Nós estamos em Israel. E aqui a gente vê, o pessoal falou, a internet aqui é das galáxias, é isso, é aquilo. A internet não prosperou aqui.
Mas como nós somos prósperos, nós já resolvemos o problema, estamos transmitindo no Instagram do Thiago, no meu Instagram, e nós já somos mais de 3 mil pessoas ao vivo. Você vai prosperar também muito na sua vida, muito, muito. Eu tava vendo um comentário aqui, alguém colocou aqui aí para você começar a pegar códigos da vida. Ele falou o seguinte, deixa eu pegar aqui o comentário, ele falou o seguinte, eu nem vou falar o nome dele para não constranger o rapaz, ele falou, esses caras falam como se fosse um passe de mágica. Presta atenção, mágica não existe. O que existe é ilusionismo. Você acha que está numa mão e ela está na outra, acontecendo exatamente assim na prosperidade, que é o quê? Você semear com uma mão e começar a colher com a outra mão. Presta atenção. Não é mágica, mas é ilusão quando você começa a falar para o cérebro o seguinte, eu estou semeando, mas lá na frente você vai começar a colher. A prosperidade não tem segredo na prosperidade, não é mágica a prosperidade. É você levantar todos os dias e fazer aquilo que precisa ser feito. Semear todos os dias para começar a colher com a outra mão e continuar semeando. Esse é o jogo da prosperidade em todos os momentos. E alguém perguntou ali, colocou, como que eu mudo essas crenças? As crenças elas são substituídas quando você entra num nível de consciência. O que é consciência? É quando você entende aquilo que você está pensando ou falando. Crença é uma verdade na sua vida. Nós vamos te dar todo um passo a passo, você vai aprender o passo a passo durante toda a semana. Nós tiramos exatamente alguns dias nos Estados Unidos, mais alguns dias agora viajando, para desenhar toda a ciência prosperidade, para te entregar algo prático, não apenas algo teórico. Por quê? Porque a gente acredita que a teoria ela não muda, que muda é a prática de tudo aquilo que você faz. Então pega papel, caneta e começa a anotar aí, e já tem uma grande chamada, que é o quê? Você vai entender que o movimento ela é a aliança para a prosperidade. Bora. Todos os grandes nomes bíblicos eles estiveram em movimento para prosperar. A gente vai passar uma semana aqui em Israel aprendendo com os grandes nomes, né? Hoje a gente já pegou um código de Davi olhando para os campos, né? Você falou, uau, eu vi os campos aqui, eu vi Davi. Davi ele teve um movimento para ele prosperar. Abraão teve um movimento. Todos os grandes nomes, Moisés teve um movimento. Daniel esteve em movimento, os apóstolos estiveram em movimento, todos os grandes nomes eles estiveram em movimento para prosperar. E por que você acha que a prosperidade vai bater na sua porta? Você precisa entrar em movimento e começar a capturar esses códigos. Que códigos são esses? Códigos que você ainda não carregava, mas já vai começar a carregar a partir de agora, a partir desse novo momento. E é por isso que você vai entender esse passo a passo. E o que você vai começar a entender que o Thiago vai te falar agora? O que é que você precisa investir? Você precisa investir no capital digital. Capital digital vai fazer você vender mais, vai fazer você crescer qualquer negócio, vai fazer você entrar em negócios só com a sua imagem, vai fazer você monetizar de qualquer forma que você quiser. E é por isso que você precisa aprender isso. O que é o capital digital? Escreve aí, capital digital é um transbordo infinito. É o quanto que você vale, não determina quem você é, mas o quanto que você vale nas redes sociais. Muitas pessoas com um alto grau de capital digital, uma grande quantidade de capital digital ou um alto capital digital, elas prosperem muito apenas com a sua imagem. Então entram em negócios sem dinheiro, apenas com a media for equity, com a sua imagem para vários negócios. Você precisa começar a fazer isso na sua vida, na sua empresa. Alguém falou o seguinte, investe em mim. Enquanto o Néstor estava falando, alguém colocou nos comentários, falou o seguinte, investe em mim. Eu vou te dar uma boa notícia. Que boa notícia é essa? Nós vamos investir em algumas pessoas sim. Pessoas que querem caminhar com a gente. Existem no nosso projeto de vida 1000 pessoas, 1000 famílias que nós queremos alcançar. Porque nós sabemos que alcançando 1000 famílias, nós ensinamos essas 1000 famílias a alcançarem mais 1000 famílias. E essas 1000 famílias alcançam mais 1000 famílias. E a gente começa a entrar na multiplicação de famílias e mensagens sendo alcançados. Se você é uma dessas 1000 famílias, coloca aí, eu faço parte, ou eu sou 1000 famílias. Coloca aí, eu sou 1000 famílias. Existe um pelotão das 1000 famílias para que você possa realmente prosperar, desenvolver e crescer em todos os momentos. Enquanto investir, alguém colocou lá, né, investe em mim. Você vai receber uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Nós vamos investir em algumas pessoas. Para isso, você precisa entender qual é o jogo que nós vamos jogar agora. Você vai criar um grupo no WhatsApp, anota a tarefa aí. Assim que a live acabar, você vai criar um grupo no WhatsApp, você e mais 3 pessoas. É um quarteto, você vai montar um quarteto e esse quarteto vai estar diariamente sendo alimentado para você ir para uma próxima fase. Vocês vão entrar no link da bio, tanto na minha bio como na bio do Nésio, e entrar nos grupos de WhatsApp do Movimento da Ciência da Prosperidade. E lá você vai receber argumentos, informações, munições para esse jogo. Então todos os dias você vai receber lá munições e você vai criar esse quarteto. Por que isso? Algumas pessoas falaram, eu não preciso dessa ambiência. Então você vai criar essa ambiência dentro da Ciência da Prosperidade. No fim de cada live, nós vamos colocar um post no feed e colocando no feed você vai lá fazer um comentário. Não é apenas um comentário com foguinho e soquinho.
Coloca um comentário inteligente para quê? Para você conectar outras pessoas. Presta atenção, eu estou abrindo meu Instagram, o Neves está abrindo o Instagram dele como uma ferramenta de conexão. Se você acredita que esse projeto das 1000 famílias realmente é para você, você precisa entrar lá e falar o seguinte, existem várias pessoas, e aí você vai começar a conectar. Tiago, eu quero conectar com as pessoas próximas a mim, que eu te aconselho. Por quê? Porque algumas tarefas vão precisar de vocês estarem mais próximos. Então cria esse grupo do WhatsApp com mais 3 pessoas, e essas 3 pessoas, esse quarteto vai ser formado e vocês vão começar a prosperar em várias fases. Nós vamos investir. Vai ter um passo a passo, você vai entender durante a semana, a gente vai explicar melhor sobre esse passo a passo para ir para um próximo nível. Por quê? Porque você vai crescer no seu capital digital. Então escreve aí, bora aumentar o meu capital digital. Escreve aí, bora aumentar o meu capital digital. Por quê? Porque quando você aumentar o seu capital digital, você vai aumentar a sua marca, você vai vender produtos, você vai fazer propagandas, você vai fazer o que você quiser com a sua imagem, com o seu brand, que é aquilo que a gente gera na internet. Tá, Thiago, como que eu cresço o capital digital? Talvez você esteja se perguntando isso daí. Você primeiro precisa encontrar qual é o seu propósito. Quando você encontrar o seu propósito, você vai criar algo chamado PCP. O que é? Produto com propósito. Você então identifica o seu propósito, você cria o PCP e depois você começa a monetizar. São 3 passos. Eu não vou falar mágicos, ou senão meu amigo vai falar que tudo aquilo que a gente fala e acha que a prosperidade é mágica. Eu vou falar que são passos, assim como uma maratona, passos simples, mas não fáceis. Então eu preciso identificar o meu propósito. Qual é o meu propósito? Muitas pessoas nos procuram, até nas palestras, nas lives, nas imersões, falando, Thiago, qual é o meu propósito? Como que eu descubro isso? Eu vou te falar agora como você descobre o seu propósito. Nós costumamos falar, e nós aprendemos com o Pablo sobre isso, que o meu propósito está ligado com o meu bloqueio. Ou meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. O que é aquilo? Aquilo que você é bloqueado da sua infância, da sua adolescência, da juventude, aquilo que você tem medo de falar. Por exemplo, eu, durante vários anos da minha vida, eu fiquei sem falar e sem levar minha mensagem. Por quê? Porque eu tinha um bloqueio. Bloqueio esse de autoimagem, bloqueio esse de merecimento, necessidade de aprovação. Então eu não poderia estar, nunca imaginei estar para quase 4.000 pessoas na frente de uma câmera falando. Apesar de a gente estar com toda a equipe aqui em Israel, na transmissão, não sei se eu te falei, mas são 3 horas da manhã agora em Israel, e a gente está aqui com energia para te ensinar a prosperar e ensinar a ciência da prosperidade. Eu nunca imaginei falar isso. E hoje, quando eu recebo vários depoimentos, eu pego o meu WhatsApp, a equipe criou um grupo chamado Depoimentos. O que é esse grupo? Esse grupo, todos os depoimentos que eles recebem lá, você manda dentro do... Quando você pega, manda lá dentro do meu Instagram, vários depoimentos, a equipe vai tirando o print e vai colocando nesse grupo de depoimentos. Hoje não consigo, são 2 grupos que existem aqui, você começa a olhar aqui, ó, vários depoimentos, e eu posso passar aqui algum tempo rolando, vários depoimentos eu recebo todos os dias. Isso me deixa muito feliz. Só que quando eu olho para um certo tempo atrás, quando eu não falava, eu fico imaginando quantas pessoas eu deixei de abençoar só porque eu não abri minha boca. Hoje eu estou abençoando milhares e milhares de famílias com a minha mensagem, com aquilo que eu carrego. E aí eu fico pensando quantas pessoas eu deixei de abençoar. Começa a olhar para quantas pessoas você está deixando de abençoar quando você fala o seguinte: não tenho o que falar, não sei o que falar, não sou tão bom, não tenho uma boa dicção, não sei falar direito português. Presta atenção, eu com problema de dicção, conjugação de verbos, falo para milhares de pessoas, imagina você que está aí do outro lado. É isso que queima o nosso coração, de incentivar realmente as pessoas a descobrirem o seu propósito. Tá bom, Thiago, como que eu descubro o meu propósito? Eu vou te ensinar de forma simples, básica, o primeiro passo, e depois você vai entender que o movimento é a aliança para a prosperidade. Existe uma ferramenta chamada linha do tempo. Escreve aí, ferramenta linha do tempo. Você vai pegar essa ferramenta, eu vou te ensinar agora. Você vai pegar a sua folha que você estava escrevendo e vai colocar ela de forma horizontal. Colocando ela de forma horizontal, você vai escrever, vai desenhar uma linha do tempo. Qual é a linha do tempo? O dia do seu nascimento e o dia de hoje. Então vai colocar essa linha do tempo. E nessa linha do tempo você vai colocar todos os fatos importantes e que você lembra até o dia de hoje. Por exemplo, dias bons e dias ruins. Ou dias não tão bons ainda da sua vida. Por exemplo, então eu coloquei lá a linha do tempo no meu caderno de forma horizontal. Coloquei essa linha e está aqui. Dia 0, quando eu nasci. Qual é a primeira memória que eu tenho? Ganhei uma bicicleta com 3 anos. É uma memória boa, eu marco lá. Memória da bicicleta. Boa.
Depois alguém que está fazendo como exemplo, teve um problema com os pais. O problema na escola foi uma memória negativa. E aí depois teve um problema com os pais, memória mais negativa. Entrou na faculdade, começou a trabalhar, memória positiva, casou, teve filhos, não sei, várias memórias. Quando você fizer esse exercício de forma muito simples e muito rápida, rápida de forma de colocar, mas mais lenta na forma de começar a conectar com todas as memórias, você vai começar a entender o seguinte, que o seu propósito ele está vinculado com os momentos baixos da sua vida, que você bateu, mas você sobreviveu esse dia, e com os momentos altos. Por exemplo, alguns empresários que quebraram já na vida, nas suas empresas, eles entendem o seguinte, que o propósito dele é não ensinar, é como ensinar empresários a não quebrar ou prosperarem. Por que eu estou te falando? Por que eu tenho tanta certeza da minha mensagem, do meu propósito, que é de falar realmente para multidões? Eu recebi uma palavra com 12 anos, de ser pai de movimentos, de levar pessoas, de falar para pessoas. E durante muito tempo isso ficou guardado. Quando eu tinha 16 anos, aconteceu algo dentro da minha casa. Meu pai quebrou quando eu tinha 16 anos, e eu cheguei em casa, nós estávamos há 2 dias, comendo apenas repolho e arroz. Eu cheguei em casa, entrei em casa e não vi o meu pai. Sabia que ele estava em casa, o carro estava ali, mas ele não tinha visto ele. E quando eu entro no quarto dele, eu vejo ele numa posição fetal, deitado na cama, talvez um momento de descanso, que alguns anos depois eu descobri que isso poderia ser um princípio de depressão. Eu tinha R$267, foi o primeiro dinheiro que eu recebi trabalhando para alguém, R$267. Até então, até os 16 anos, trabalhava com meu pai nas empresas dele, e sempre trabalhei muito, desde os 9 anos, quando eu comecei a trabalhar. E aí, durante um tempo, dos 12 aos 16, eu trabalhei intensamente com ele. Mas quando eu fui trabalhar fora, eu recebi R$267. E quando eu recebi isso, daí cheguei em casa, vi meu pai naquela situação, eu peguei o dinheiro e coloquei do lado da cama dele, embaixo de um patinho dourado, e falei, pai, tá aqui, o que o senhor precisar. E saí. Quando eu saí pela porta, algo veio no meu coração, que era uma fala mais ou menos assim, que eu não chegaria nessa situação e não permitiria que as pessoas que caminhem comigo chegassem na mesma situação. Isso ficou guardado no meu coração. Depois, com 26 anos, isso explodiu. E com os 30, ela ficou ainda mais forte. Eu comecei a entender qual era o meu propósito. De levar realmente uma mensagem para os empresários, empreendedores, profissionais liberais, autônomos, a crescer e se desenvolver e prosperar em várias áreas da sua vida. Porque eu sei qual é a sua dor. Uma delas, você não consegue tirar férias com a sua família. Você não consegue equilibrar o seu caixa da empresa com o caixa da pessoa física. Você acredita que se você não estiver na operação, ninguém sabe tocar a sua empresa como você sabe. São mais de 10 anos atuando com empresários, microempresários, empreendedores, autônomos, profissionais liberais e grandes executivos. São 10 anos treinando. E ver que faz sentido com o meu bloqueio, com aquilo que eu fui bloqueado lá atrás. E fiquei montando empresa e não prosperando, que era o meu bloqueio. E aí ele está intimamente ligado com o meu propósito. E hoje ensinando vários empresários. Existem vários empresários que caminham com a gente e aprendem todos os dias. Coloca aí no Instagram se você hoje está empresário, se você é profissional liberal ou se você é autônomo. Coloca aí. Se você é profissional liberal, autônomo ou empresário, profissional liberal ou autônomo. Coloca aí como que você está hoje. Se você está na CLT ainda, coloca aí se está na CLT. Então o propósito estava vinculado com isso. Quando eu olho para a minha linha do tempo, eu começo a olhar e falo o seguinte, a quebra da empresa do meu pai. Existe um ponto de inflexão. O que é um ponto de inflexão? É quando eu faço uma mudança de rota na minha vida. Então essa ferramenta é para você hoje analisar exatamente como está a sua vida. Você vai pegar ela, dobrar novamente de forma horizontal e vai colocar uma linha. Vai marcar do seu dia 0 ao dia de hoje e vai marcar vários pontos positivos e negativos e você vai começar a olhar para isso. Então lembra que os 3 passos, descobrir o propósito, criar o PCP, que é o produto com propósito, e começar a monetizar o seu propósito. Isso tudo você vai aprender nessa semana que nós vamos te ensinar um passo a passo. Então entenda o seguinte, você vai precisar encontrar o quê? Sua paixão, habilidades e aquilo que você recebe dinheiro. É a demanda. As pessoas te pagam por aquilo que você gosta e aquilo que você sabe fazer? A gente vai falar mais sobre isso ainda. Mas eu quero que você entenda que você que é empresário, empreendedor, profissional liberal, existe muito mais atrás do balcão da sua empresa. O que isso significa, Thiago? Existe tempo de qualidade com seus filhos, tempo de qualidade com seu cônjuge, existe vida em abundância, desfrutar dela todos os dias, multiplicar talentos, prosperar e prosperar muito,
Ter lucro na sua empresa, parece que existe um demônio chamado abstenção de lucro das empresas. Parece que o empresário não pode ter lucro, que é um absurdo ele ter lucro dentro da empresa. Tanto é que você talvez não consiga nem falar a palavra lucro. Escreve assim, caixa grande, por favor, fala aí. Eu amo lucro. Você que é empresário, eu amo lucro. Tiago, você está adorando dinheiro. Não, presta atenção. O lucro, ele só é gerado por causa das empresas. E as empresas são geradas por causa de pessoas. Nada tem a ver lucro ou amar ao dinheiro. Quanto mais lucro a sua empresa tiver, maior ela vai crescer, mais ela vai abençoar pessoas de lucro que vem do dinheiro. O dinheiro ele serve apenas como um instrumento. E você que é governante, você que domina, você domina sobre o dinheiro. Você não é escravo dele, você domina sobre ele. Então escreve aí, eu amo lucro. Escreve e fala, eu amo lucro. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, eu amo lucro. Olha para ela e fala, eu amo lucro. Escreve aí, eu amo lucro. E coloca um monte, coloca cifrão, começa a falar isso. Algumas pessoas não conseguem nem escrever isso. E já o paradigma com a crença errada fala o seguinte, ter lucro é amar o dinheiro. Presta atenção. Talvez foi feito isso para você entender que o lucro ele precisa ser uma ferramenta de transbordo. Depois que você descobrir o seu propósito, que era seu produto, você vai começar a monetizar. Então a primeira ferramenta da nossa ciência da prosperidade, nós liberamos vários códigos, talvez você precisa rever essa live. A primeira ferramenta que eu quero te dar é a ferramenta de linha do tempo. Você descobrir qual é o seu propósito. Quando você fizer isso, após fazer isso, você vai encontrar algumas pessoas. Que pessoas são essas? Pessoas chaves para o seu crescimento. Então você vai olhar e vai começar a conversar com essas pessoas e vai falar o seguinte, o que você reconhece em mim? Então o segundo exercício da nossa ciência da prosperidade, nós estamos levantando informações para você começar a criar o seu produto e prosperar em várias fases. Você vai encontrar algumas pessoas e encontrando essas pessoas, você vai começar a buscar informações dela. Falando o seguinte, meu amigo, o que você reconhece que eu sou bom? Ah, você é bom cozinheiro, você é bom professor, você é bom ouvinte, você é bom com inglês, você é bom com um instrumento. E aí você vai falar para outra pessoa, fulano, você reconhece o que em mim? Você... quando eu falo, quando eu estou presente, o que vem à sua memória? Você vai começar a entender o seguinte, que existem várias informações que você ainda não reconhece. Por isso que você, empresário, precisa começar a amar lucro, que lucro vai gerar mais negócio para sua empresa. Coloca aí, hashtag eu amo lucro. Escreve aí, hashtag eu amo lucro. O que as pessoas reconhecem em você, que é empresário, profissional liberal ou autônomo, entenda o seguinte, que o que elas reconhecem em você é onde está o dinheiro. Onde está o dinheiro? Naquilo que elas reconhecem. Presta atenção, você só compra algo de alguém que você reconhece, que você tem intimidade, que você tem, que essa pessoa tem autoridade nesse assunto com você. Então, onde está o dinheiro? Naquilo que as pessoas reconhecem. Então, qual é o exercício? Anota aí, segundo exercício. Quais são as 10 coisas que as pessoas mais reconhecem em você? Coloca aí. Quais são as 10 coisas que as pessoas mais reconhecem em você? Por que isso é importante? Porque dentro dessas 10 coisas você vai entender qual é a sua paixão, entender qual é a demanda, entender quais são as suas habilidades. Por quê? Porque dentro dessas 10 coisas vai haver maior possibilidade de você vender algo melhor. Então qual é o convite para você fazer esses 2 exercícios? A gente já vai passando de 1 hora, nosso combinado era estar em 1 hora aqui fazendo, vem pra cá, né? Fazendo essa entrega do primeiro dia da Ciência da Prosperidade. Eu sei que você quer que nós ficamos aqui, continuando falando sobre mais, mas eu quero entender o seguinte, você precisa fazer essa tarefa. A sua cabeça, nesse exato momento, ela está explodindo e vibrando. Presta atenção. Você tem alguma dúvida que eu, né, nós poderíamos ficar 12 horas falando? Nós não temos problema de falar. Até onde eu sei, não tem problema de falar. Fica o tanto que precisar. Só que presta atenção é o seguinte, qual é a grande parada? Você não está aqui para receber educação, você está aqui para receber transformação. O primeiro passo foi dado, você mudar da crença negativa para a crença positiva e da crença positiva começar a ter uma inclinação para entrar em movimento. E aí você vai fazer assim, o movimento é a aliança da prosperidade. Criar um movimento, entrar no movimento. O que é entrar no movimento? É aumentar o seu capital digital, melhorar a gestão das suas emoções, criar network, se conectar com novas pessoas, entender realmente qual é o seu propósito. Isso é entrar em movimento. Você entender qual é o seu capital digital, entender qual é o seu propósito, começar a monetizar com isso, e isso vai te levar para um movimento. Então não adianta nada nós passarmos 3 horas, 4 horas falando com você aqui. Eu quero te convidar a pegar essas tarefas e executar.
Depois disso, você vai voltar lá, vai clicar no link da bio, entrar no grupo do WhatsApp do movimento. E aí, fazer aquela terceira tarefa, que eu era a primeira, que era o grupo do WhatsApp. E nós podemos dar um presente pra essa galera. Né? Tu acha? Ó, Que eles dão conta? se você cair pra dentro do grupo aí, você vai receber. Eu não sei nem se a equipe tá preparada pra isso, mas nós vamos fazer. A cara deles aqui, ó. Você vai receber aí um resumo dessa live de hoje. Boa. Onde nós vamos entregar esse resumo pra você. E você vai ter esse passo a passo, esse resumo todos esses dias que você acompanhar. Então cai pra dentro do grupo, que nós vamos soltar amanhã. Amanhã a gente solta esse resumo lá. É o seguinte, eu não sei se você entendeu, mas você precisa listar as 10 coisas que as pessoas mais reconhecem em você. Eu fiz esse exercício, e eu já te falei que o que você vai viver aqui é um passo a passo do que a gente aplicou. Eu apliquei isso na minha vida e eu descobri que uma das coisas que as pessoas reconheciam em mim era o investimento. As pessoas queriam aprender sobre investimento e vinham me perguntar: oh, como que eu faço para investir nisso? Oh, isso aqui é bom para investir, isso aqui não é? Eu reconheci que isso era algo que as pessoas vinham em mim, que eu sabia daquilo e que elas pediam ajuda ou pediam alguma orientação. Você vai achar e listar 10 coisas que as pessoas te acham bom. Só nessa atividade, hoje é uma das minhas rendas de vários negócios que a gente tem, mas já fiz múltiplos milhões só com essa tarefa que eu coloquei em prática. E descobri essa habilidade e comecei a ensinar essa habilidade. Então, um dos negócios é poderosa essa tarefa. Coloque ela em prática. Faz esse exercício amanhã, que nós vamos criar o seu PCP, que é o produto com propósito. Amanhã vai ser o dia de você criar o seu produto. Thiago, eu não sei como vender, né? Eu não sei como vender. Amanhã você vai aprender a como criar o seu produto com propósito. Amanhã às 8 horas. Então já faz o seguinte, cria um grupo no WhatsApp com aquelas 3 pessoas e você como quarteto, vocês vão entrar amanhã na live. Para quê? Para vocês pegarem ferramentas para criar um produto com propósito. Por que é importante 4? Cada um vai ter uma habilidade dentro do grupo, vai ser muito mais fácil, você vai entender toda a jornada. Para quem já está participando dos grupos da Ciência da Prosperidade, não precisa entrar novamente no link da bio. O link da bio é só quem está vindo pela primeira vez e não recebeu todos os presentes que o Nésio acabou de falar, os mapas mentais, vocês vão receber lá dentro do grupo do WhatsApp. Então você precisa fazer parte do grupo para receber lá. Amanhã a gente vai te ensinar como criar o seu produto com propósito. A gente está falando aí, criar um produto, é isso aí. Você vai entender muito mais. Então faz o seguinte, vamos tirar um print? Tirar um print falando sobre o movimento é a aliança da prosperidade. Tira um print aí, nos marca o meu arroba, Thiago Rocha BR, marca o arroba do Nésio Monteiro, e aí você vai colocar a maior sacada que você teve. Aonde que vai esse print? Vai nos teus stories, se você quiser no seu feed também. E essa live ela vai ficar gravada para você poder colocar os comentários embaixo dela sobre a maior insight que você teve. Fechou? Ó, e já coloca aí, ó, hashtag eu amo lucro. Você entendeu essa live, você aprendeu sobre isso. Já coloca aí, junto com essa marcação, hashtag eu amo lucro. Vai lá, tira um print assim, ó, faz aí a aliança aí, ó, cria o movimento, faz assim, aponta assim, ó, vai lá. O movimento é a aliança da prosperidade. Tira o print aí, vai lá, tira um print. Aí, olha lá, muito bom. Então, muito bom. Te vejo amanhã para criar o seu produto com propósito e continuar explodindo sobre ciência da prosperidade. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas, né? Você vai abrir no perfil dele para a gente tirar algumas dúvidas aí sobre a live de hoje. Fechou? Bora. Já vai lá, marca, reposta, faz pergunta e amanhã, 8 horas, a gente se encontra. Bora. Tamo juntos. Até depois do fim. Valeu, gente.